Aleluia! Enquanto você se assenta, fala para essa pessoa assim do seu lado. Hoje é noite de nós sermos abençoados. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus preparou esse momento para nós nessa noite. Eu queria compartilhar algo assim que nós vamos entrar numa série de mensagens assim tremenda e poderosa. E hoje eu não tenho dúvida que Deus preparou esse tempo assim para preparar essa terra para a gente entrar nesse mundo, nessa palavra, nessa revelação. Porque, irmãos, nós estamos aqui nessa noite porque nós temos uma certeza, ou nós buscamos algo. Porque se nós não temos a revelação, por que nós estamos aqui? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque Ele fez em nós, nós temos os nossos testemunhos, nós temos a nossa vida, a nossa experiência, e às vezes a gente olha pela nossa conduta e algumas coisas acontecem, e aí a gente desconstrói tudo aquilo que a gente já viveu, diz respeito à nossa salvação, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente fez, aquilo que a gente falhou, aquilo que a gente deixou de fazer, interfere em algo. Mas Deus, Ele é poderoso para nos guardar, amém? Guardar na nossa casa, guardar na nossa família. E a base para isso, para a gente entrar nessa série de mensagens, porque existe um caminho onde a gente alcança a salvação, onde a gente alcança Jesus, a gente recebe Jesus, que é por meio da fé. Fala-se comigo, a fé. E a fé ela é um assunto bem discutido, bem falado na igreja, bem pregado em si, mas só que às vezes é algo que a gente absorve, mas não como algo libertador em nossas vidas. O apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de uma obediência da fé, para nós sermos obedientes a uma fé, a qual ele recebeu o apostolado de Deus, e agora ele recebeu o encargo de conduzir os gentios à maravilhosa graça, e a ser obedientes à fé. Mas às vezes nós ouvimos tantas palavras de fé, e em vez de trazer essa libertação, traz peso para nós. Não sei se você conhece alguém, ou não sei se você mesmo talvez está aqui nessa noite, mas se frustrou em algum momento da sua vida com a igreja, ou com algum líder, porque ele prometeu para você que se você fosse obediente, fizesse um propósito com Deus, fosse obediente naquele propósito, e por meio da fé você alcançaria aquilo, e você então foi obediente, você estabeleceu um propósito, você foi obediente àquele propósito, mas por algumas circunstâncias, aquilo que você estabeleceu diante de Deus, você não alcançou. E aí você ficou meio frustrado, mas eu cumpri o meu propósito, eu cumpri aquilo que eu estabeleci diante de Deus e eu não alcancei aquilo. E aí então as pessoas vão falar assim, mas faltou a fé. Às vezes, eles colocam como a solução do porquê deu errado é a ausência da fé. Se você cumpriu, se você estabeleceu, se você foi obediente, então todo o requisito para você alcançar foi cumprido. Mas se você não tiver fé, você não vai alcançar. E tantas pessoas estão machucadas, tantas pessoas estão afastadas, porque em algum momento elas foram machucadas a respeito da fé. Porque se você tiver fé, eu vou fazer um compromisso aqui com você através desse folheto. Se você tiver fé nessa noite, irmão, para você ser abençoado por esse restante de ano, eu convido você a trazer os seus pedidos aqui, e nós vamos fazer uma campanha, vamos fazer um propósito, e nós iremos ofertar um valor, e você vai ser abençoado. E você com o coração queimando de fé, de alegria, e aí você traz então, escreve, você coloca diante de Deus, você separa um valor e você oferta. Mas de acordo com o tempo vai passando, os meses, os dias, aquilo que você colocou, você não alcança. E chega no final do ano, você olha, muitas coisas
que você tinha colocado diante de Deus, você não alcançou. E aí você olha para você e fala assim: poxa, eu não tenho fé suficiente. Eu não alcancei porque eu não tive fé. Mas se você tiver fé e orar pela sua família, eles serão salvos. Mas se você ora e você não vê as coisas acontecendo, é porque você não tem fé. Às vezes uma pessoa está enferma dentro de casa, ora, impõe as mãos e tenha fé que Deus vai curar. E aí você ora e não acontece. E aí a justificativa é porque você não teve fé. Mas Deus nessa noite, Ele quer tirar as vendas dos nossos olhos, amém? Para que a gente possa entrar nessa série entendendo que pela fé nós alcançamos as coisas, mas nós temos que ter a revelação do que é a fé. O que Deus ele estabelece como base de fé para nós. O que o apóstolo Paulo quis dizer ao falar que nós temos que ser obedientes à fé. Obedientes, um filho ele é obediente ao pai por mais do que contra a vontade dele. Às vezes, quantos nossos filhos fazem alguma coisa, você pede para fazer alguma coisa, ele não faz, mas às vezes ele faz porque contra a vontade dele, mas porque ele está sendo obediente a uma direção do pai. Tantas coisas que nós queremos fazer, mas nós não fazemos, porque nós somos obedientes a Deus. Quantas coisas que os nossos filhos querem fazer, mas eles não fazem, porque nós damos uma direção para eles. E eles são obedientes à nossa direção, à nossa palavra. Então o apóstolo Paulo está falando assim: vocês vão ter que ser obedientes à fé. Independente da vontade ou das suas emoções, vocês têm que ser obedientes à fé. E para a gente entender a fé, né, Romanos fala que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Às vezes a gente pensa que ouvir a palavra de Deus, como o nosso pastor mesmo fala, essa é a palavra de Deus que nós entendemos. Mas esse versículo ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Algumas traduções estão dizendo, a fé vem pelo ouvir a respeito de Cristo. Ou seja, está simbolizando a obra de Cristo. Que a obra de Cristo foi por meio da graça. Pela sua morte, nós alcançamos remissão dos nossos pecados, e pela ressurreição dele, nós alcançamos a posição de filhos de Deus, herdeiros de Deus, homens e mulheres de autoridade sobre essa terra, irmãos. Homens e mulheres que irão reinar sobre essa terra, por meio da fé em Cristo Jesus, através da obra dele na cruz. Então a fé, ela parte desse fundamento. A fé ela vem pelo ouvir e a respeito de Cristo. Porque se você olhar algumas coisas, ler algumas coisas, não vai gerar fé no seu coração. Se você for olhar os estatutos da lei que foram estabelecidos lá em Deuteronômios, e se você tentar cumpri-las, e se você quebrar algum, não vai gerar fé no seu coração. Pelo contrário, vai gerar uma condenação. Porque eu desobedeci uma lei do Senhor, então automaticamente virá sobre mim uma punição. Mas esse não é o caminho aonde Deus estabeleceu para que nós tenhamos fé. Ele disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito de Cristo. Então nós temos que entender aquilo que nós estamos ouvindo para que isso gere fé no nosso coração. A fé, ela tem por base a graça, irmãos. Entendermos que foi por meio de Cristo que nós alcançamos todas as coisas. E por meio de Cristo que nós andamos obediente a todas as coisas. É por meio de Cristo que nós andamos obediente no caminho que Ele abriu. Porque Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então Ele abriu um caminho que nos dá acesso ao Pai. Então pela fé nós andamos obedientes a esse caminho. Que nós seremos conduzidos ao Pai. Por meio da fé, por meio da obra, por meio do que Cristo fez. Outro versículo diz que o justo viverá pela fé. O justo, ele vive pela fé. O que nós, seres humanos, precisamos para a sobrevivência, irmãos? Nós precisamos, às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, uma casa na praia, né? Um carro bom, uma família.
Mas, basicamente, nós precisamos de duas coisas: alimento e bebida, comida e água. Sem esses dois principais elementos, irmãos, a gente morre. A gente não sobrevive. Se você soltar uma pessoa num deserto, sem água e sem comida, pouco tempo ela morre. Mas se você soltar ela num lugar e ela tiver ao menos comida e bebida, ela vai sobreviver. Então, se o justo viverá pela fé, então nós vamos trazer para o nosso contexto dois elementos básicos, que é para a nossa sobrevivência, se é a comida, se é a bebida. No reino de Deus também. O justo, ele vai viver pela fé. Então, dois elementos básicos, o alimento, é a palavra de Deus. E a bebida é o fluir do Espírito Santo. Por isso que se a gente comer, só comer, a gente morre também sem bebida, porque a palavra, ela precisa ser fluída pelo Espírito Santo, revelada em nosso coração pelo Espírito Santo. Por isso que somente o conhecimento não vai nos direcionar a Deus, não vai nos satisfazer, não vai nos alimentar, pelo contrário, irá nos matar, irmão, nós iremos morrer. Mas se nós nos alimentarmos na palavra de Deus, e se nós fluirmos no Espírito, relacionarmos com o Espírito Santo, que Ele diz que rios de águas vivas fluiriam do nosso interior, então nós seremos satisfeitos, irmãos, e nós seremos... E essa água nos trará vida. Então, esses dois elementos precisam estar presentes em nossa vida: a água, o Espírito Santo, e a palavra de Deus, o pão que nos alimenta. E esses dias, assim, eu gosto muito de falar desse tema, porque, assim, Deus gera muita coisa no meu coração, direções, situações que a gente passa, irmão. Eu creio que cada um aqui tem uma experiência, uma atitude que teve que tomar de fé, um posicionamento, uma direção. É porque, às vezes, homens de fé, irmão, eles sempre vão andar à contramão do mundo. Porque existem tantas coisas, irmãos, para tudo existe um sistema. Para você ser uma família ou uma pessoa bem-sucedida, existe um sistema, uma forma para você ser bem-sucedido. O mundo vai falar que para você ser bem-sucedido, você tem que dormir tarde, acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que estudar muito, ralar, você tem que ser um investidor, você tem que estar atento ao mercado financeiro, você tem que estar investindo dinheiro, trabalhando o seu dinheiro. E se para você ser saudável, você tem que fazer o exercício físico, se alimentar, fazer isso, fazer aquilo. Para você... Enfim, para tudo existe um sistema. Existe já uma forma pré-definida para tudo. Mas se nós olharmos a contramão do mundo, que é a fé na palavra de Deus, ela nos dá outros caminhos. Para a gente ter vida longa, ele fala: honra os teus pais. O que tem a ver honrar os pais com vida prolongada? Mas se a gente olhar a forma, o padrão que nos é imposto, para você ter vida longa, você tem que ter um exercício físico, sempre estar olhando, fazendo um check-up no médico. Para você ser próspero, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Mas existem tantas receitas na Bíblia para a gente ser próspero. Uma delas, o Senhor fala assim, creia nos seus profetas e prosperareis. Existem tantas palavras, irmãos, sendo liberadas todas as noites, através dos profetas, em todo o canto do mundo. E se você se apropriar de uma palavra, de uma direção, você vai prosperar, irmão. Eu não esqueço, até compartilhei com o pastor, teve uma vez que ele foi olhar, estava aqui orando, e aí ele orou sobre nossas vidas, e ele falou assim, Deus, aquilo que ainda eles não conquistaram, aquilo que eles ainda não conquistaram, o Senhor vai liberar sobre a vida deles. E eu falei, amém, tomo posse. E eu senti, irmão, que naquele momento virou algo. Falei, uau, fiquei para mim, depois eu compartilhei com a minha esposa. Falei, Paty, é porque a gente, quem não sabe, a gente trabalha com pipocas, tá, irmão? A melhor pipoca do Brasil. Uau! E a gente gosta de criar as coisas, a gente criou algumas formas
de pipoca, de algodão doce. E assim Deus vai nos dando inspiração e a gente vai criando, vai produzindo tantas coisas. E a gente olhou uma vez e eu falamos assim, Paty, a gente vai começar a produzir marshmallow. Mas não é marshmallow igual você vai lá e compra um pacotinho, não. Um marshmallow top, diferente, que você vai poder colocar no café, fazer um cappuccino com café. Você vai fazer eles personalizados com o tema da festa. Falei, Deus vai nos dar a receita. E a gente foi procurar alguns cursos aqui. Só tinha uma mulher lá nos Estados Unidos que dava esse curso. E ela não dava curso também. Não dava curso não. Ela fazia e não dava curso. Falei, rapaz, está distante de nós. Falei, mas Deus vai nos dar. E naquela noite, quando o pastor liberou uma palavra, eu falei, eu tomo posse disso. Passou um mês, irmãos, 60 dias mais ou menos, e aí a gente começou, Paty, a gente vai começar a produzir marshmallow também. Cara, e assim, de uma forma sobrenatural, as coisas foram aparecendo, a gente foi se inspirando, fomos criando aquilo. A gente até postou um videozinho lá e a gente formou uma forma de marshmallow, irmão. Com cappuccino, glória a Deus. Vou convidar vocês, irmãos, tá? Uma hora dessa para lá em casa tomar um cappuccino. Só faço o cappuccino também, o marshmallow. O resto vocês levam também. Mas, irmãos, essa é uma das fórmulas que Deus usa. Os seus profetas, e vamos prosperar, irmão. Vamos crescer, creia, pela fé. Vamos exercitar isso. E algo que Deus, assim, tem falado, uma definição para mim que eu tenho com Deus a respeito de fé, é que a fé é algo real. É algo existente, irmão. E já existe. Talvez você pense em algo. Nada no mundo é novo. Tudo já existe. Alguma coisa já existe. Se você pensar em alguma coisa assim, eu quero isso, é algo real. É algo que já é existente. Existe isso. E é algo possível, irmãos. É uma possibilidade. Imagine só. Qual o seu sonho hoje? Fecha um pouquinho os seus olhos. E pensa aí, qual é o seu sonho? O que é aquilo que você sonharia em ter, em possuir, em fazer? Você vai ver que a sua mente vai captar imagens de algo que já é real, já é existente. A sua mente já tem uma definição, uma pré-definição. A sua mente já tem uma base. Algo já é real. E é possível. Agora você pode abrir os olhos. Aquilo que você imaginou é real. Ainda não é alcançável, ainda não é o palpável, mas você já imaginou. É algo real. E é algo possível. Mas a fé que Deus, Ele coloca no nosso coração para a gente alcançar essas coisas, além de algo que é real, é possível, é algo que está além das nossas condições, irmãos. Fala para o seu irmão que está do seu lado. É algo que está além das suas condições. Porque, preste atenção, Deus, Ele por meio da fé, Ele usa a fé para nos atrair para Ele, irmãos. Porque se por meio da fé eu conseguisse alcançar aquilo que eu desejo, eu não precisaria de Deus. Então Deus usa a fé para nos atrair até Ele. Ele nos mostra algo que é real, algo que é possível, mas que eu não consigo, irmãos. Eu vou ter que depender dEle. Eu vou ter que buscar Ele, eu vou ter que buscá-lo. Eu vou ter que depender dEle para Ele alcançar, pegar e me dar. É igual uma criança que vai pegar uma manga no pé de manga. E o pé de manga é mais alto do que a criança. E aí ela fica, papai, eu quero uma manga. Papai, pega para mim. Aí o pai vai lá, pega a manga e dá para o filho. É essa a conduta de fé que Deus quer dos seus filhos, irmãos. Que a gente olha algo, é real, é possível, mas que não depende de nós. Que é impossível para nós, que a gente fala assim, papai, pega ela para mim, me dá. Eu quero aquilo, você pode pegar para mim, papai, faz um favor. Então Deus vai lá e pega e nos dá, irmão. A fé, então, irmãos,
é algo possível, mas nós dependemos de Deus. Essa é uma forma onde Deus ele trabalha em o nosso coração para nos atrair cada vez mais para perto dele. Porque às vezes a gente olha pelas nossas condições, às vezes a gente olha por aquilo que a gente pode alcançar. Se a gente deseja algo, acredita em algo, e a gente consegue alcançar, isso não é fé, irmão, é conquista. Se exemplo, eu me programo, eu vou trocar de carro até o final do ano, e eu já fiz as minhas matemáticas financeiras, recebo X, gasto X, sobra X, então até final do ano eu vou alcançar um carro, eu vou ter esse valor acumulado. Então esse valor acumulado, já o que eu já tenho, e a venda e a troca do carro, vai dar para mim alcançar outro carro. Então aí eu faço essa matemática toda, e aí final do ano eu estou de carro zero. Amém? Glória a Deus. SUV, topzera. Mas será que isso é fé, irmãos? Será que isso realmente é fé? Mas muitas vezes o que nos é ensinado é isso. Algo é possível. Tem lá final do ano você vai ter um carro, mas você vai ter que calcular. Você vai ter que se ajustar. Você vai ter que fazer um propósito com Deus. Você vai ter que fazer alguma coisa. Porque só acreditar não vale, você tem que fazer alguma coisa. Mas isso não é fé, isso é conquista, irmão. É eu conquistando. Tem muitas pessoas que falam de fé, elas acham que ela tem fé em Deus, mas elas têm fé em si próprio. Porque a fé em Deus é acreditar que Deus pode te dar. A fé em si refere-se a que eu posso conquistar. Então, às vezes, a gente fala muito de fé, mas fé em quem, irmãos? Será que de fato eu tenho fé no Criador? Eu tenho fé em Deus, que eu posso esperar, aguardar a vontade dEle, o tempo dEle? Ou eu tenho fé em mim, aonde eu me ajusto aqui, me aperto, mas eu consigo. Então, nós temos que ter essas definições, irmãos, porque nós temos que ter uma fé no Senhor Jesus. Amém? Fé, irmãos, não tem a ver com as minhas condições, mas tem a ver com aquilo que Deus pode nos dar. Sabe, se você for sem humildade, irmãos, sem humildade, precisa falar não, mas começa a pensar no seu coração em tantas coisas que Deus já gerou no seu coração, de coisas que Ele já te deu um vislumbre que você pode alcançar, que você pode fazer, aonde Deus Ele quer te levar, onde Deus, o que Ele pode fazer através da sua vida. Mas aí você olha para você e fala assim, cara, não dá não, né? Paz, olha para minhas condições, eu não sei falar direito, eu não tenho recursos, não tenho dinheiro. Olha só a realidade que eu vivo, isso é impossível para mim. Mas você guarda isso dentro de você, cada um aqui eu creio que tem. Deus ainda permanece, irmãos, isso dentro do seu coração, botando uma lenhazinha para não se acabar, para não se apagar, mas Deus ainda permanece colocando um gravetinho e aquecendo esse sentimento, aquecendo esse sonho, aquecendo essa imagem no seu coração. Mas porque não tem a ver com a minha condição, mas tem a ver com Ele, com o que Ele pode me dar, irmão. Se eu voltar o meu coração para o Criador e entender que Ele pode fazer aquilo, que Ele pode cumprir a palavra, quando Ele diz que Ele opera em nós o querer quanto o efetuar, irmãos, eu vou alcançar. Quando nós lemos isso, que Ele opera em nós o querer, tanto o efetuar, é aquilo que Ele gerou no meu coração, irmão. Ele gerou um sentimento no seu coração, Ele gerou um desejo no seu coração, Ele gerou uma imagem no nosso coração, aonde a gente pode alcançar. E se Ele gerou, Ele fala que Ele pode efetuar, irmãos. Então não tem a ver com as minhas condições, mas tem a ver com aquilo que Deus pode me dar, irmão.
Fé não está relacionada ao nosso desempenho, irmãos. Porque muito é posto para nós o nosso desempenho diante da fé. Olha, você vai ter que fazer propósito com Deus. O desempenho. Você vai ter que jejuar, buscar, subir monte, descer monte. Você vai ter que ofertar, pega esse envelope e leva para sua casa. Quanto maior a sua fé, não é pregado? Quanto maior a sua fé, maior é o seu valor. Muito é imposto para nós o nosso desempenho. Quanto maior a sua fé, mais você vai subir o monte. Tem gente já quase no céu, irmão, e ainda não alcançou. Mas não tem a ver com o meu desempenho, irmão, tem a ver com Cristo. Essa é uma ferramenta que Deus usa para nos aproximar dele, irmãos. Vamos conhecer o coração do Senhor. Não tem a ver com o que temos, mas tem a ver com o que cremos, irmãos. Não tem a ver com o que cremos, com o que temos, mas tem a ver com o que cremos. Você olha para a sua realidade, não tem a ver com o que você tem hoje, mas tem a ver com o que você crê, irmão. Pai, se vocês souberem, irmão, da onde a gente veio, lá de São Gabriel da Palha, irmão, lá do interior, lá da Rocinha, igual o pastor fala. Se vocês conhecerem São Gabriel, irmão, assim, não tem 7 horas da noite, fecha tudo. Não tem restaurante, não tem shopping, não tem praia, não tem nada, irmão. 7 horas da noite, acabou. Fecha as portas, pode ir para casa. Se você não tiver uns amigos legais lá, irmão, você está enrolado. Interior, irmão. Acaba, final de semana é sábado até meio-dia. Depois disso, acabou, irmão. Não tem nada mais. E se você acha que São Gabriel é ruim, você imagina São Domingos, irmão. Que é mais interior ainda do que São Gabriel. Aí peguei na ferida do pastor. Mas sabe, irmãos, não é a ver com o que temos. Se fosse olhar a minha realidade, irmãos, a realidade de cada um aqui, às vezes você olha para a sua família e fala: Deus, cara, eu não tenho referência nenhuma na minha família. Eu sou uma pessoa desacreditada da minha família. Eu não tenho referência de pai, de mãe. Eu não tenho pessoas que me instruem da minha família. Pelo contrário, tem pessoas que me jogam cada vez mais para baixo. Mas eu tenho um sentimento no meu coração, Deus. Eu creio que eu vou dar certo. Às vezes você olha a sua realidade e tudo impulsiona para o errado, mas existe uma chama dentro de você dizendo: Deus, eu vou dar certo. Eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou. E isso é uma ferramenta de Deus, irmãos. Porque aí você vai olhar a sua circunstância e vai ver que não tem a ver comigo. Mas esse sentimento, esse é um sentimento que Deus colocou, irmãos. E Deus, Ele vai realizar em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus nessa noite quer nos tirar as escamas dos nossos olhos. Essa fé condicionada ao favor humano, essa fé condicionada ao desempenho do homem, que se eu fazer aquilo, eu vou conquistar, e se eu não conquistar, bota a culpa na fé, que eu não alcancei porque eu não tive fé suficiente. Deus nessa noite quer nos trazer a base, irmãos, a base para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós confiamos, para aquilo que o nosso coração anseia, irmãos. É pela fé que nós cremos em Jesus, irmãos. Não existe nenhum outro caminho. É pela fé que nós alcançamos o Senhor Jesus. É pela fé que nós entendemos que nós iremos reinar com Cristo. É pela fé que nós cremos que nós vamos passar a eternidade com o Senhor. É através da fé, irmãos. É por meio da fé. Então nós temos que ter isso bem resolvido em nós. Porque nós ouvimos muitas pessoas, nós ouvimos muita coisa. E quando eu ouço aquilo que não foi Deus que falou, irmão, ao invés de bênção, se torna um peso para mim. Se torna uma maldição, irmão. Às vezes eu fico rindo, irmão. Às vezes tem pessoas que vão e as pessoas prometem: irmão, você vai ser um cantor e vai gravar CD.
A voz que a gente tem, irmão. Às vezes eu mando áudio, aí eu vou ouvir o áudio, no meio do áudio eu paro. Falo, cara, não vou não. A voz é ruim demais. Eu falo com a Patrícia, Bate, eu mando áudio, irmão. Vai que foi, mas eu não paro para ouvir, não. Se eu ouvir minha voz de novo, eu falo, rapaz, que isso? Glória a Deus, Senhor. E às vezes, imagine, irmão, com a minha voz abençoada de Deus, o irmão chega para mim e fala, irmão, você vai gravar um CD. Aí pela fé eu, amém. Amém, né, Dedê? Teve fé não, irmão, vigia, tá? Mas agora você imagina se eu me aproprio dessa verdade. Se eu me aproprio disso que essa pessoa falou. Que eu vou gravar um CD de 12 faixas. E aí, irmãos, eu tomo isso como verdade no meu coração. E aí eu começo, todo dia, a ensaiar, a preparar, a ouvir música, a preparar a voz, e não sei o que e tal. Irmão, eu sei claramente, irmão, não precisa nem revelação, não precisa ninguém me dizer, que eu não vou ser cantor. Eu não vou ser. Mas, tem pessoas que tomam isso como verdade. Mas vamos supor que eu tomo isso como verdade, irmão. Isso não tem nada a ver com o meu propósito. Ao invés de trazer bênção na minha vida, isso vai trazer maldição, vai trazer peso. Eu vou viver em função daquilo, crendo naquilo, mas é algo que não faz parte do meu propósito. E vou passar dias, semanas e meses, assim, afundado naquilo, naquele peso. Isso é algo assim, tão fácil de ser analisado, mas quantas pessoas, irmãos, que estão aí na sua casa, decepcionadas, machucadas, porque elas receberam uma palavra que não foi da parte de Deus, e elas tomaram aquilo como verdade, e ao invés de bênção, elas estão vivendo um peso espiritual. Ao invés de trazer um alívio no coração delas, trouxe um peso, e ainda colocou um cheque lá assim, ó, escrito, assinado, fé. Pode comprar. Mas um cheque sem fundo. Um cheque sem fundo. Então, eu tenho que saber com quem eu ouço, irmão. Porque se eu ouvir todo mundo, nem todo mundo tem uma palavra de Deus para a minha vida. Nem todo mundo tem uma direção para o meu coração, para aquilo que eu tenho, um propósito de Deus estabelecido sobre a minha vida. Deus, ele prometeu a Abraão que ele seria pai de nações. E aí ele foi dar ouvido à sua esposa, porque ela olhou a circunstância naquele momento e falou assim, ó, tá demorando muito, olha as nossas condições. Nós já somos de idade, nós somos impossibilitados. Vamos fazer o seguinte, pega a serva e faça um filho, e esse filho será o nosso prometido. E nós vamos ver uma situação semelhante, é que lá no princípio de tudo, lá em Gênesis, quando a gente vai olhar, a gente pensa que a serpente, houve ali um diálogo, irmão, houve ali uma conversa entre a serpente e a mulher. Então depois a mulher, ela ofereceu para Adão aquilo que ela tinha conversado com a serpente. Então, Deus tinha falado algo para ele. Deus tinha estabelecido um propósito na vida de Adão. Deus tinha estabelecido um propósito para o qual ele ia viver. E aí por um momento ele decidiu ouvir aquilo que não era a voz de Deus. E ele tomou como verdade. Ela falou, é agradável aos olhos. Ele olhou, realmente é agradável aos olhos. Isso deve ter um sabor. Adão, isso deve ter um sabor que eu vou te falar, tá? Eu provei. Entendeu, irmãos? Às vezes a gente está ouvindo pessoas, a gente está tomando verdades como para nossas vidas, que é aquilo que Deus não falou com a gente. Então não tem a ver com quem eu ouço, irmãos, mas com quem falou.
Se é Deus que está falando por meio de uma pessoa, amém. É uma verdade. Quantas posições, quantas decisões que eu já tomei na minha vida diante de uma verdade que Deus falou através de uma pessoa, irmão. Acabei de falar aqui agora que uma maneira de prosperar é crendo nos profetas, irmãos. Mas só que você tem que ter o filtro dentro de você, que é o Espírito Santo, testificando que é de Deus aquilo sobre a sua vida. Então nós ouvimos aquilo que Deus falou através de pessoas. E deixa eu te falar algo. A fé muitas vezes, ou aquilo que a gente acredita, ela vai constranger pessoas que estão ao nosso lado. Deus ele deu uma missão para Noé, para que ele construísse uma arca, porque viria um dilúvio. E aí ele acreditou naquilo e ele começou a trabalhar, ele se empenhou. Irmãos, Deus dá algo para nós, para isso se tornar uma causa para nós. Uma causa, para a nossa vida estar pautada naquilo. Se pela fé nós cremos em Jesus, isso tem que ser a nossa causa. E aquilo que a gente fala aqui, essa causa, não é para a gente viver por ela, mas essa causa é para a gente ser capaz de dar a vida por ela. De morrer por essa causa. Então Deus deu uma direção para Noé, falou: Noé, você vai construir isso. E ele tomou isso como verdade, ele acreditou, ele teve fé. E eu vou construir. Mas não foi simplesmente quando a gente lê, foi no versículo ele construiu, no outro veio o dilúvio, irmão. Foi uma vida empenhada. Foi uma causa que ele estava disposto a morrer por ela, irmão. Ele teve conflitos com vizinhos, ele teve conflito com a família. Você imagina algo que nunca aconteceu. E aí agora esse homem se levanta para construir algo que... Imagine hoje alguém falar: constrói uma arca que vai vir um dilúvio. Mas ele tinha algo dentro do coração dele, falou assim: não, eu acredito, isso vai acontecer. Isso vai vir. E eu dou minha vida por isso. Não importa quem está falando, eu vou... Não seja quem... Mas eu estou empenhado. Muitas vezes, irmãos, a causa que você tem, o propósito que você tem, vai constranger pessoas que estão ao seu lado. O seu posicionamento de fé vai constranger pessoas ao seu lado. Vai constranger pessoas que estão na sua família. Quer um exemplo disso, irmãos? Nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é o encontro com Deus. E lá pessoas vão para lá, são impactadas, têm um encontro com Deus, têm as suas vidas ali transformadas, uma experiência com Deus, irmãos. E aí, se apaixonaram por Jesus, e aí elas se decidem a fazer uma confissão pública, que é o batismo, passar pelas águas, declarando que ela é uma nova pessoa, que ela aceitou Jesus. E aí ela vai contar essa alegria para os familiares. Vão lá comigo. Tomei uma decisão na minha vida, eu aceitei Jesus. Uau, que legal. Eu vou lá na igreja me batizar. Batizar? Mas você está preparado para batizar? Mas semana passada você estava lá no forró e você vai batizar agora. Você aceitou Jesus. Uma mudança assim repentina. Sim, aceitei Jesus. Deus ele transformou minha vida, vai transformar minha vida. Aí as pessoas falam que você não está preparado. Quantos posicionamentos de fé que a gente teve, nós precisamos constranger as pessoas. Eu lembro que quando eu me posicionei, que eu venho de uma família, graças a Deus se me instruíram, mas quando eu me posicionei, que eu aceitei a Jesus, falei assim: eu vou passar nas águas, eu vou me batizar. Eu lembro que veio alguns familiares bem próximos de mim, e chegaram, fizeram um cerco assim, e falaram: você vai se batizar? Você está preparado? Você vai negar tudo aquilo que os seus pais fizeram por você? Você vai renegar tudo aquilo que seus pais te instruíram até hoje, botando maior peso, irmão, psicológico. Imagine, eu, novo convertido, acabei de aceitar Jesus, decidi a me batizar e veio essa pressão, usando pai, usando mãe, porque eu não estava preparado. Mas eu me posicionei, falei: eu vou me batizar. E depois daquilo, até a amizade se diluiu.
Mas quantas pessoas, irmãos, que nós temos que constranger através do nosso posicionamento de fé? Às vezes é um familiar seu que passa mal, está enfermo, e as pessoas assim, vão lá levar no hospital. Aí você se posiciona, não, vamos orar primeiro. E cremos que Deus é capaz de curar. Que orar que nada, rapaz, vamos levá-lo para o hospital. Aí você tem que se posicionar. Quantas coisas que você vai ter que se abster por aquilo que você crê, irmãos? Por aquilo que você tem como uma revelação, como uma causa. Quantas pessoas, quantos amigos que você tinha lá atrás, que hoje já não caminham mais com você. Quantas coisas, irmãos, que se passaram. Quantas pessoas que você constrangeu. Então aquilo, irmão, que nós temos como fé, aquilo que está no nosso coração, às vezes vai constranger muitas pessoas. Está disposto? Amém? Glória a Deus. E existe um versículo na Bíblia que está em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz que a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras, ela é morta. Mas se eu acabei de falar aqui que não tem a ver com o meu comportamento, mas sim a ver com Deus, mas como que a fé, ela precisa de obras? A obra que é necessário para manter a fé viva em nós, irmãos, não tem a ver com o nosso braço, não tem a ver com o nosso desempenho, mas tem a ver com eu aguardar aquilo que eu creio, não de forma passiva, mas de forma ativa. É eu desenvolver aquilo que está dentro de mim, irmão, não de uma forma passiva. Às vezes você tem uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, e você aguarda de forma passiva. Tranquilão. Deus vai me dar, irmão. Deus vai me dar. Mas não é uma forma passiva, é uma forma ativa. E como que eu ativo essa fé? Como que eu desenvolvo a minha fé? Como eu exercito a minha fé? Fala assim comigo. Declarando. Falando. Dizendo. Aleluia. Irmãos, uma forma da gente exercitar a nossa fé é declarando, é dizendo, irmão. É falando. É aguardar aquilo que Deus prometeu para nós de forma ativa, declarando, Deus me prometeu algo, ainda não tenho, mas vai acontecer. É aquilo que a gente sempre fala, que Romanos diz, atraindo-nos as coisas inexistentes, como já existisse. Eu atraio essas coisas como, irmão? Falando, dizendo, clamando, atraindo, dizendo, falando. Então aquilo que eu tenho por base de fé, eu exercito isso, eu ativo isso. Eu ativo a minha fé quando eu declaro, irmão. Começo a declarar, eu começo a falar. E as coisas, eu vou atraindo essa realidade. Você lembra quando eu falei para você fechar os olhos e imaginar algo? Tantas pessoas imaginaram tantas coisas. Algo que é real, é possível, mas que depende de Deus. Mas agora eu começo a declarar todos os dias, isso vai acontecer. Eu já estou vendo, eu já estou sentindo, eu já estou desfrutando. E nesse momento eu começo a atrair essas coisas então. Eu começo a atrair as coisas inexistentes, que ainda não fazem parte da minha realidade, mas que existem. Eu começo a atrair para a minha realidade. Todos os dias, irmãos. Todos os dias declarando, crendo, tendo fé de forma ativa. Você crê que a sua família será salva, mas você crê como? De forma passiva. Eu creio que Deus vai salvar, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas você crê de forma ativa, todos os dias declarando, colocando seus joelhos no chão, falando, Deus, eu creio no nome de Jesus, que a minha família será salva, que os meus filhos serão abençoados, Senhor. Eu creio que a minha família será próspera, que nós seremos referência para a nossa família, pelos nossos parentes. Eu creio, Senhor, ainda eu não estou vendo, mas eu creio nessa realidade. Será que nós, irmãos, desenvolvemos a nossa fé de forma ativa? É isso que vai nos atrair essas coisas, irmãos. Porque quando eu declaro, eu chamo a existência. Quando eu declaro, irmãos, eu chamo a existência.
E esse é só um terreno, porque nós temos que entender a base da nossa fé. Se nós cremos que pela fé nós aceitamos a Jesus, irmãos, que é o maior presente que nós podemos ter, que pela fé nós atraímos, nós destinamos a nossa eternidade, aonde a gente vai passar a nossa eternidade, irmão, pela fé. Então, como que as outras coisas, nós passamos a vida sendo frustrados por às vezes não conquistar aquilo que a gente tanto deseja? É porque nós temos que ter a base da fé, irmãos. Nós temos que entender. E o Senhor nessa noite, irmãos, Ele quer que nós entendamos isso. Essa é uma ferramenta que Deus está usando, a fé, irmãos, para nos atrair mais perto dEle, cada dia, mais perto do Senhor. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé. Nós temos que ter fé, irmãos, porque a fé, ela nos motiva, ela nos impulsiona. Você vai ver, se você fazer uma análise dessas pessoas, existem muitas pessoas que passam por algumas enfermidades, até mesmo a depressão. Se você olhar essas pessoas, são pessoas que já não acreditam em quase nada. Então a fé, ela é um combustível em nossas vidas. A fé, ela é um combustível que nos mantém em pé, mantém firme, mantém vivo. Se nós pararmos de crer, não existe motivo para se viver. Se nós não temos crença, se nós não acreditamos em algo, se nós não projetamos a nossa vida em cima de algo, irmão, não existe motivo para se viver. Mas quando nós temos um alvo, um projeto, um propósito, uma causa, então nós acreditamos, nós precisamos da fé para nos levar até este lugar. Por isso que a nossa fé, a base da nossa fé tem que ser Cristo, irmãos. Este é o caminho para que nós possamos alcançar o Pai por meio da fé, é Cristo. E se já nós temos o Cristo, por meio da fé, acreditando e cremos, nós temos que acreditar, nós temos que crer também que todas as outras coisas que Ele prometeu que nos daria, nós já apropriamos dela, irmãos. Nós declaramos todos os dias. Existem tantas verdades na Bíblia que Deus já liberou sobre as nossas vidas, irmãos, que nós temos que se apropriar delas, acreditar nelas e tomar por base de fé, trazer essa existência. Deus fala que nós seríamos prósperos sobre essa terra. Deus, Ele diz que nós vamos reinar sobre essa terra, que os nossos filhos são filhos abençoados, são a herança do Senhor. Sabe, amado, talvez você não está vivendo essa realidade, mas declare isso, chame a existência, comece a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, comece a declarar sobre a vida dos seus filhos, comece a declarar sobre a vida do seu marido, da sua esposa. Pai, no nome de Jesus eu declaro que ele será transformado pelo poder de Jesus, pela obra de Jesus, por aquilo que Ele fez e não por aquilo que eu posso fazer. Por aquilo que Ele fez lá na cruz, eu acredito nisso, Senhor. Eu creio nisso. Sabe, nós temos que nessa noite o nosso coração, irmãos, sabe, todos aqueles sonhos, aqueles projetos que você tinha, que estão aí guardados dentro do seu coração, que o Senhor, dia após dia, coloca uma lenhazinha para não deixar apagar. Deus, Ele ativa novamente isso. Deus, Ele brota novamente esse desejo, esse sentimento, e Ele diz que isso é real, isso é possível, mas não depende de você, depende dEle. Isso é apenas uma estratégia dEle para te atrair para perto dEle. Isso é uma estratégia de Deus para te atrair para perto dEle. Agora, o nosso desejo é buscar ao Senhor, é pedir ao papai aquela manga que está no pé de árvore que a gente não consegue alcançar. É a gente clamar a Ele: papai, pega para mim e me entrega, Senhor. Mas que seja a tua vontade, porque Ele vai olhar, se aquela manga tiver com bichinho, Ele não vai pegar aquela, Ele vai pegar outra. Se aquela manga não estiver da forma apropriada de se comer, Ele não vai pegar, Ele vai falar assim: ó, não é o momento, ela está verde ainda.
Ela não está no tempo ainda de se comer, de se desfrutar. Mas eu tenho outra coisa para te alimentar, eu tenho outra coisa para te satisfazer. É essa estratégia que Deus usa por meio da fé. É nos trazer mais perto dEle. É saber os sentimentos do coração de Deus. É pedir a Ele para que nos dê as coisas, mas que seja a vontade dEle. Talvez você tenha pedido tanta coisa, irmão. Tanta coisa, tanta coisa. Mas se Deus te desse tudo aquilo que você pedisse, você seria uma pessoa soberba. Você seria uma pessoa egoísta. Mas então Deus, Ele está retendo essas coisas ainda, para que você busque nele. Por que isso não aconteceu ainda? Sabe, talvez Ele não tenha uma manga, a manga está verde ainda, mas talvez Ele tenha uma maçã para te satisfazer nesse momento. Sabe, vamos nos aproximar do nosso papai e pedir a Ele as coisas, para que Ele olhe, Ele tem uma visão mais panorâmica. Nós somos pequenininhos, irmãos, nós temos uma visão bem limitada. O nosso papai, Ele está acima de nós, Ele tem uma visão mais panorâmica das coisas. Ele consegue enxergar as coisas de uma visão mais ampla. Nós só conseguimos enxergar um momento, mas Deus, Ele enxerga a eternidade, irmãos. Ele é um Deus eterno, Ele sabe da eternidade. Então aquilo que você tem pedido hoje, talvez não é o momento, mas isso não é para te deixar triste com o seu pai. Isso não é para te deixar desapontado com o seu pai, porque Ele não está te dando. Mas é para você entender que não é o tempo ainda. Não é o tempo ainda. Que ela ainda está verde, mas Ele não vai te deixar com fome. Que ainda não é o tempo de se colher, mas você não vai ficar desamparado. Nesse período Ele está te suprindo de outras coisas. Nesse momento Ele está te satisfazendo de outras coisas, de outras formas. Essa é uma ferramenta, amados. Se aproxime do Senhor nessa noite. Se aproxime do Senhor nessa noite. Pela fé posso enxergar. Começa a falar para Ele. Fala, Paizinho. Quero estar mais perto do Senhor, Paizinho. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Aleluia. Glória a Deus. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Nós te amamos, Senhor. Estou firmado. Amamos a tua presença, Pai. Em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé. Aleluia. Deus está te renovando nessa noite, amado. Deus está te despertando novamente. Deus está ativando você nessa noite. Creia nisso. Creia nisso. Creia no Senhor. Aleluia. Deus está liberando coisas nessa noite. Deus está liberando bênção sobre este lugar. Aleluia. Amar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou
Existe um ambiente profético neste lugar. Existem corações cheios de fé nessa noite. Deus gerou esse ambiente. Sabe, eu sinto a direção da gente colocar diante de Deus e a gente agora começar a orar, a declarar, a chamar a existência aquilo que já é real, aquilo que já é declarado, já é prometido por Deus em nossas vidas. Eu creio, amados, eu creio na oração, na concordância, no declarar, no falar, no dizer. Você vai ver que em Gênesis todas as coisas foram feitas através. E disse Deus, e viu Deus. E disse Deus, e viu Deus. E disse haja e houve. E disse brote e brotou. Então nessa noite existe um ambiente, existe uma atmosfera, existe um ambiente propício para isso, irmãos. Existe um ambiente de fé. Existe um momento onde que nós declaramos e as coisas acontecem, onde nós chamamos a existência e as coisas vêm. Então nessa noite eu quero te convidar a você orar em cima da causa que você tem, daquilo, do sentimento que Deus colocou no seu coração, dos sonhos que Deus já colocou no seu coração. Se é uma enfermidade, se é um sonho, se é uma conquista, eu não sei o que, mas eu quero convidar você a declarar nessa noite, a colocar diante de Deus, a chamar isso à existência. Comece a orar, amados. Comece a colocar a sua família diante de Deus. Comece a colocar os seus filhos diante de Deus. Comece a colocar a sua empresa diante de Deus. Vamos orar. Existe um ambiente